15h02, estamos no ar com o Condominial News Nacional, hoje em horário especial. Uma boa tarde para você e uma boa noite para você que acompanha a nossa reprise, que vai ao ar às 8 da noite, nosso tradicional horário aqui das quintas-feiras. Com o lançamento da campanha Rompendo o Silêncio, os condomínios se inserem na mobilização e prevenção contra qualquer forma de violência e a favor da sustentabilidade, a fim de evitar o desperdício de recursos naturais, a poluição do ar e das águas e tudo o que mais possa provocar desequilíbrios ambientais e sociais. Ações simples como a destinação correta dos resíduos, uso racional de água e energia elétrica e preservação das áreas verdes fazem com que os moradores diminuam o seu impacto ambiental e assim colaborem com a construção de um mundo melhor. Nossos convidados vão aparecer na sua tela agora. O nosso time de hoje, vou começar dando meu boa tarde para Russi Furtado, a nossa coordenadora da campanha Rompendo o Silêncio. Russi, boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos vocês que estão aí conosco nessa discussão que vai ser muito saudável e pela oportunidade de estar com vocês nessa tarde e nessa noite, para que vocês possam entender como é ter sustentabilidade de maneira efetiva e eficiente no seu condomínio. Perfeito, Russi, muito obrigado. Vou dar o meu boa tarde também para o Wesley Andrade Galvão. O Wesley, ele é engenheiro especialista em reuso de água e energia sustentável. Fala conosco direto lá de Goiânia. Wesley, boa tarde, obrigado pela sua participação. Boa tarde, é um prazer estar com você. Um pouco mais com os nossos gestores, nossos ouvintes, a gente que participa tanto dessa vida de projeto, de execução de obra, participar também do dia a dia dos nossos gestores, dos nossos clientes é muito importante. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Wesley. Eu já vi ali também que quem se conectou conosco é a Ana Maria Aski. Ana, consegue me ouvir? Consigo sim, boa tarde. Maravilha. A Ana Maria, ela é arquiteta e urbanista, especialista em resíduos e também em sustentabilidade. Ana, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer participar de um programa tão bacana. Também conosco a Ana Luísa Pretel. Ela é advogada, especialista condominial de São Paulo. Ana Luísa, muito obrigado. Boa tarde. Obrigado pela presença. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Espero poder contribuir, né, com esse tema tão relevante e tão necessário na convivência dentro dos condomínios. Muito obrigado. Conectado também conosco está o Áquila Levindo. Ele é engenheiro ambiental. Áquila, obrigado pela participação. Boa tarde. Áquila, seu áudio está mutado. Confere aí se você não desligou o áudio. Agora vocês conseguem me escutar? Agora sim. Bacana, boa tarde a todos, boa tarde, estão conosco nesse momento. E boa noite a quem for assistir, né, no nosso horário aí da reprise, e que nós tenhamos aqui uma discussão bastante profícua, né, para levar a maior quantidade de informação para os síndicos, para os condôminos e para todas as pessoas que querem aí fazer um condomínio sustentável. Legal, Áquila, muito obrigado. Vamos lá então voltar com a nossa coordenadora da campanha Rompendo o Silêncio, Russi. Por que inserir aqui nos objetivos da nossa campanha também esse lado ligado à sustentabilidade? Porque, na verdade, nós temos que entender que quando a gente fala de sustentabilidade, e fazendo um link à nossa campanha do Rompendo o Silêncio, é que nós temos a oportunidade de sim, de nos posicionarmos de maneira diferente. Porque quando se fala de sustentabilidade dentro do condomínio, nós estamos referindo à qualidade de vida. E essa qualidade de vida, ela está voltada para a natureza, a preservação, a melhoria da vida dos moradores
e diminui também gastos financeiros no que diz respeito a materiais e que acaba valorizando o imóvel deste condomínio. Então, quando nós trazemos aí esse tema que de fato faz com que todos os moradores se organizem para de fato fazer acontecer essa sustentabilidade, é um ganho para todos. E romper o silêncio é entender que nós estamos nos posicionando de maneira diferente. Nós estamos indo para todas as searas e, nesse momento, a sustentabilidade se faz necessária, principalmente o que a gente pensa sobre os desperdícios desnecessários com os moradores. E por isso essa discussão nesse momento. E, de fato, nós temos que compreender o que é que o lixo dentro dos condomínios podem ser reciclados. Qual é a forma de energia que nós podemos gerar de uma maneira que seja efetiva. Nós estamos falando de economia, economizar para o nosso bolso e economizar para os nossos condôminos. Então, vamos ficar aqui atentos a cada detalhe que for mencionado, porque sim, estamos em um momento de sustentabilidade dentro dos nossos condomínios. Maravilha, muito obrigado, Russi. Da Russi, eu vou lá com a nossa advogada, Ana Luísa Pretel. Ana, eu gostaria de saber qual que é a importância, na opinião da senhora, desses dois assuntos que estão na nossa campanha, que é a questão da sustentabilidade, da responsabilidade social e também aí do não à violência doméstica, que é também um dos objetivos da nossa campanha Rompendo o Silêncio. Qual que é a opinião da senhora? É óbvio que eu tenho que acreditar muito na sustentabilidade, porque eu sou de uma geração em que todo mundo jogava papel na rua, o lixo era a calçada, as pessoas não se preocupavam com isso, porque achavam que os nossos recursos naturais eram infinitos, né? E de uma forma muito dolorosa, o mundo acabou descobrindo que os recursos são finitos, sim, e que se não cuidar, as próximas gerações não terão nem água potável para beber, então é o fim da humanidade. Né? Nesse ritmo que está indo, apesar de todos os movimentos mundiais a favor da natureza, a favor de que se recicle, políticas públicas para poder conscientizar a população, é sempre um trabalho muito lento devido ao volume, né, que nós temos de lixos pelo mundo todo. Não só no Brasil, mas a gente pode falar no mundo inteiro. E os países, em regra, estão abraçando essas ideias justamente porque sabem que é dessa necessidade. Com os condomínios não pode ser diferente. Em relação à violência doméstica, então, as pessoas, quando falam em violência doméstica, associam sempre a mulher, mas a mulher é uma das pessoas que sofre a violência doméstica, porque nós temos aí os idosos, temos crianças, temos pessoas que apanham porque são especiais, então ela já nasce com problema e ainda ela é vítima de um agressor constante, né? E dentro do condomínio não é diferente, a gente presencia isso e é fundamental que se fale e que a gente cada vez mais divulgue a necessidade de estabelecer regramentos também para que isso não ocorra no condomínio. Ok, muito obrigado, Ana Luísa Pretel. Vamos lá para outra Ana, a Ana Maria Ask, nossa arquiteta urbanista. Ana Maria, como que a gente pode, o que caracterizaria um condomínio sustentável? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está querendo dizer que é uma forma de você habitar que garante uma longevidade maior do ecossistema. Então, todo condomínio que ele tem alguma ação de redução de impacto, nós estamos falando de sustentabilidade. Hoje na verdade, a gente fala em impacto social, já é o guarda-chuva tanto do ambiental quanto do social também, né? Porque a gente entende que quando você
está recuperando uma área degradada ou de eficiência energética ou de qualidade de água, por exemplo, ele tem um impacto social. Então, se a gente está falando de vida, longevidade de vida, nós estamos falando de social. Então, o condomínio sustentável é aquele que procura reduzir os resíduos que ele gera, na verdade, fazer uma destinação correta, né? A gente já não fala mais nem só em reciclagem, a gente aplica compostagem, destinação correta para virar energia, uma parte do CDRU, que é o conhecido, transformar em coprodutos. Então, na verdade, você consegue quase chegar a zero em resíduos se você fizer um manejo sustentável deles. Então, não é só uma questão de reciclagem. Reciclagem está dentro de um guarda-chuva maior, que incorpora todos esses outros resíduos que podem ser reutilizados também. Além disso, a economia de água, reuso de água, tratamento no local mesmo e reuso disso. Agora, o marco do saneamento ele veio para permitir que isso aconteça e seja implantado em grande escala, vai gerar economia para o condomínio e também vai gerar uma economia da água pura do planeta, né? A água potável, que a gente já sabe que tem escassez. E a energia, que é a maior fonte de emissões de gás carbônico, o CO2 equivalente, que são os gases de efeito estufa. Então, na verdade, tudo isso daí gera impacto nas mudanças climáticas. E quando a gente fala em mudanças climáticas, não tem ninguém que não faz parte disso. Todos nós emitimos CO2 equivalente, gases de efeito estufa na nossa dinâmica, no nosso dia a dia, ou consumindo energia, ou dirigindo um carro. Então, o condomínio não fica fora disso, né? Ele é exatamente o cenário do pensar global e agir local. Se cada condomínio tiver essa consciência e assumir esse protagonismo dessa mudança, esse é o que vai garantir a sustentabilidade do nosso planeta. Ok, muito obrigado, Ana Maria. Agradecendo também a você pela sua audiência. Aqui está a Rucélia Bernardo, lá no nosso YouTube. Boa tarde, gosto muito do tema de vocês. Felipe Sintra também está acompanhando a gente. Tenho 10 anos e meu sonho é morar em um condomínio. Está aqui a participação do Felipe. Participação também da Renata Flox. Renata Silva, acho que ela está assistindo a gente dos Estados Unidos. Ela disse: Rucimeire, você é uma grande inspiração. Rucimeire é Russi Furtado? Seu nome artístico? Meu nome. Rucimeire é meu nome. Russi Furtado é uma homenagem ao meu pai e virou minha marca. Tá certo, essa aqui te conhece, Renata Flox. Vamos lá com o Wesley. Wesley, eu queria sua colaboração também nessa questão sobre o que seria, né, um condomínio sustentável, como que a gente pode caracterizar um condomínio como sustentável. Um condomínio sustentável é aquele que otimiza os seus recursos, visando a qualidade de vida dos moradores, a economia, né, a preservação e, principalmente, transformar o nosso condômino numa pessoa ativa na mudança positiva da sociedade. Porque as pessoas querem ser inseridas, elas querem ser engajadas, né? Elas acham importante contribuir com a preservação dos recursos naturais. Só que não adianta a gente pensar em sustentabilidade condominial e a parte da engenharia não criar meios e formas para que essa sustentabilidade aconteça. Então a gente cria espaços, a gente adquire equipamentos, sempre pensando no melhor uso, na maior economia, na maior facilidade, na maior praticidade de manutenção, que a gente tem que considerar nossos gestores também, porque no edifício sustentável as instalações é uma parte complexa, né? Reuso de água, aproveitamento de água da chuva, né? Aquecimento solar para os chuveiros, gestão dos resíduos sólidos. Então a gente tem que dar nossa parte enquanto projetistas, enquanto construtores, para que essa engrenagem funcione e para que esse condomínio tenha uma taxa de condomínio baixa e as pessoas se sintam felizes por participar dessa mudança positiva de comportamento.
Ok, Wesley, muito obrigado. Áquila, agora que a gente já sabe o que é um condomínio sustentável, quais são os benefícios de se morar numa unidade com essas características? Olha, se a gente for parar para fazer uma análise rápida do que está acontecendo no mundo hoje, nós estamos aí há mais de 4 meses ficando mais tempo em casa, né? E querendo ou não, a gente traz uma nova significância por estar em casa, né? A gente percebe que a nossa casa é o nosso local seguro, a nossa casa é o nosso local onde nós temos paz e tranquilidade. E se a gente pensa na casa como isso, se a gente conseguir aliar uma proximidade da nossa habitação com a natureza, com o meio ambiente, com os aspectos que os nossos colegas já falaram antes, nós vamos ter que nós conseguimos alcançar um nível de paz interior e conexão com o meio ambiente a qual nós não tínhamos antes. Os benefícios, além do benefício econômico, quando a gente olha para a sustentabilidade no pilar social, econômico e ambiental, além do benefício econômico, a gente vai ter aí um benefício social, né, que é uma sociedade com práticas, com condutas, com ações que priorizem o ser social, né, e a interação social, e também a gente vai aliar com a preservação ambiental, que, como os nossos colegas já falaram antes, é algo que prolonga, né, traz aí a longevidade do nosso ecossistema. Então, o condomínio sustentável, ele principalmente agora, né, nos momentos em que estamos vivendo, que nós estamos passando mais tempo em casa, ele é uma certeza de um local seguro, de um local tranquilo, mas também de uma conexão, né, traz essa conexão ao ecossistema, conexão ao meio ambiente, que permite que nós tenhamos aí uma qualidade de vida maior. Sem esquecer, claro, do pilar da economia. É benefício para qualquer ser humano ter um ambiente sustentável, tanto do pilar social e ambiental, mas também do pilar econômico. E é muito difícil a gente encontrar um ambiente em que esses 3 pilares estão aliados se não houver as práticas sustentáveis, como os nossos colegas já mencionaram anteriormente. Cada síndico, cada gestão de condomínio, se estiverem escutando e pegando essas dicas que os nossos colegas estão passando, a linha de chegada desse condomínio sustentável, ela fica cada vez mais próxima. Ok, Áquila, muito bom, muito obrigado. Rússi, concorda aí com Áquila? Quais são para você as vantagens de se morar num condomínio sustentável? O que isso pode impactar ali na qualidade de vida, no bem-estar do condômino? Concordo com certeza, uma vez que hoje nós temos uma nova postura, né, dos condôminos, que é permanecer por tempo maior dentro de seus apartamentos, que é o chamado home office. E esses cuidados, que no qual foi aí bem mencionado por cada colega, o que diz respeito a cada item, não somente da reciclagem, mas o reuso, né? Quando a gente fala de água cinza nas áreas comuns ou nos apartamentos, que também traz uma economia. Quando a gente fala de que o síndico se preocupe em a troca de hidrômetros coletivos por individuais, que isso faz com que tenha uma manutenção, proporcionando aí uma média de 17% e o retorno do investimento para o condomínio, a manutenção preventiva, que é essencial para evitar desperdícios, encontrando aí vazamentos, que no caso da engenharia, quando se tem aí um acompanhamento, você consegue antever o que pode acontecer. E uma estratégia que é importante é evitar que assim, as pessoas consigam entender. Anteriormente, a gente não tinha essa preocupação de economizar água, não desperdiçar. E hoje, quando se fala de sustentabilidade, é quando eu olho para a minha vida e se eu estou tendo uma qualidade no ambiente que eu me encontro. Então, é importante a gente se conscientizar e focar principalmente. Eu sempre digo que existe aí 4 P's do síndico que ele tem que se organizar, passar em reuniões de assembleias essa importância do condômino junto ao condomínio, a parte de sustentabilidade, não só do verde, mas do todo.
entender que é propagar e difundir entre os moradores e pleitear uma consciência, porque não é só falar, nós temos que agir. E por isso estamos aqui, fazendo com que essa intenção positiva do entendimento do outro faça com que a gente tenha uma qualidade dentro dos nossos condomínios. Então vamos ficar aí em alerta. Você que está nos assistindo pode fazer a diferença, sim, porque é um trabalho de formiguinha, mas que a gente entende que quando a gente fala, nós estamos liberando para que o outro tenha uma consciência. Vamos ser mais conscientes e sustentáveis para que a gente possa ter uma longevidade, não só na nossa vida, mas no meio ambiente como um todo. Ok, muito obrigado, Russi. Vamos voltar então com a nossa advogada Ana Luísa Pretel. Ana Luísa, alguns síndicos que estão acompanhando a gente, com certeza, estão pensando aí em formas de transformar o seu condomínio em um condomínio mais sustentável. Que mensagem que você teria para esse síndico? Você tem alguma dica para passar para ele que está acompanhando a gente? O seu áudio, Ana Luísa? Oi, Sim, agora sim. agora sim. A minha especialidade, como todo mundo sabe, é mediação em condomínio, né? Mediação condominial. E assim, é muito importante que para qualquer sustentabilidade, para qualquer movimento que se faça nos condomínios, você tenha a escuta ativa, escutar o que todo mundo quer, escutar o que todo mundo está falando. Por isso que os colegas que estão aqui conversando nesse momento têm também enfatizado isso. Na hora em que você tem um lugar que tem uma questão sustentável fisicamente, mas você também tem uma questão sustentável emocionalmente. E o que é o emocionalmente? Não termos brigas nesse condomínio, não temos discussões nesse condomínio, né? Nós temos que ter, e eu faço esses vários movimentos para ter a paz condominial, né? O país é um país muito litigante, a violência ela está inserida em todos os contextos da sociedade, quando eu falo em todas as classes sociais da sociedade, a gente reiteradamente vê notícias na televisão sobre isso, e quando a gente consegue que um condomínio ele seja sustentável da forma de resíduos, da forma material, mas também que a gente consiga da forma emocional, que se estabeleça a paz, vai ser o melhor dos mundos, né? As pessoas falam para mim, mas isso é utopia. Eu não é utopia. Há 10 anos ou 12 anos, quando eu comecei a falar em mediação, achavam uma loucura. Quando começaram a falar de sustentabilidade material, né? Então, os engenheiros nem pensavam nisso. Tanto é que antigamente nem acessibilidade tinha, mas nós já tínhamos pessoas que tinham dificuldade, por exemplo, em locomoção. Ninguém pensava nisso, né? Eu sou a própria história de ver a evolução dos condomínios. Então, na hora que a gente conseguir fazer com que as pessoas sentem, conversem, dialoguem, resolvam seus conflitos antes de qualquer advertência, antes de qualquer multa, a comunidade toda ganha e, com isso, o patrimônio dela valoriza muito. Eu sempre digo que, olha, se eu for vender uma unidade, além de toda uma sustentabilidade material, eu digo, olha, esse condomínio aqui não tem conflito nenhum, nós vivemos em paz, nós temos um valor agregado aí imensurável, né? Porque o ser humano, a não ser aquele que é patológico, mas o ser humano, em regra, ele procura a paz. A hora que ele chega em sua residência, ele quer ficar em paz. A gente escuta assim, eu vou para minha casa que eu quero ficar em paz, né? E hoje, dentro dos condomínios, não é bem isso que anda acontecendo. Então, eu acho que eu entendo que nós temos que trabalhar nas duas vertentes para ter uma sustentabilidade real, né? Tanto a física, que aí sim são os engenheiros,
os arquitetos, as pessoas que trabalham com resíduos, né? Toda a infraestrutura necessária material. E tem que ter a sustentabilidade emocional. Então, são esses movimentos de pacificação social que a gente vem falando pelo país todo, para que realmente a gente consiga uma sociedade melhor. Era isso. Perfeito, muito obrigado, Ana Luísa. Bom, mandando um abraço aqui a você que está nos acompanhando. O Carlos Mesquita está aqui, ele está falando verdade, Rússia Furtado. Faz todo sentido, precisamos buscar por alternativas sustentáveis. E a Renata Flox também comentou novamente, ela disse, sustentabilidade é responsabilidade de todos. Todos devemos nos envolver e buscar soluções. Bom, agora às 15 horas e 27 minutos, vamos fazer um breve intervalo e já já a gente volta com o Condominial News Nacional. Ei, você já conhece a Travacar Condominial? Não? Então vou te apresentar essa novidade que vai acabar com os problemas com carrinhos de compras no seu condomínio. A Travacar Condominial é um sistema de tranca eletrônica para carrinhos de compras em condomínios. Ela é muito simples e funcional. Cada apartamento recebe uma senha. Assim, quando o morador retirar o carrinho, o usuário fica gravada no sistema, até que ele devolva no mesmo local que retirou, sem a necessidade de chaves ou cartões. Chega de preocupações com moradores que têm o costume de deixar os carrinhos de compras em locais inadequados. Com a Travacar Condominial, seus problemas acabaram. Entre em contato conosco para saber mais informações. Ligue 62 991 41 1003 ou 62 35 48 47 60. Travacar, da GPS Condominial. Uma novidade para facilitar a vida do síndico e dos moradores. Quinze horas e 29 minutos, 15 horas e 30 minutos agora, estamos de volta com o Condominial News Nacional. Você está assistindo a nossa live agora nesse período da tarde, mas você pode acompanhar também a nossa transmissão às 8 da noite. Haverá um reprise no nosso horário tradicional aqui do Condominial News Nacional. Esse programa faz parte da nossa campanha Rompendo o Silêncio, não à violência doméstica em condomínios. Hashtag Rompendo o Silêncio. Hashtag não à violência em condomínio. Não deixe o S do silêncio apagar o brilho dos 3 S's condominiais. Hashtag não à violência em condomínio. Condomínio é lugar de segurança. Hashtag não à violência em condomínio. Condomínio é lugar de preservar a saúde. Hashtag não à violência em condomínio. Condomínio também é lugar de sossego. Rompendo o Silêncio, novo conceito em combate à violência. Conscientização, capacitação e prevenção são ferramentas de enfrentamento à violência em condomínio. Romper o silêncio é necessário. Denunciar é preciso. O projeto Amigos do Condomínio Rompendo o Silêncio, através de ações conjuntas com nossos embaixadores de todas as regiões do Brasil para conter riscos e consequências. Rompendo o silêncio. Não há violência nos condomínios. E tem uma cartilha que conscientize os condôminos também. Nós vamos concentrar esforços contínuos. Que em briga de marido e mulher, vizinho salva a vida. Prevenção, ela com certeza vai ser algo
pode evitar uma grande tragédia. Que essas mulheres não se calem. É preciso que esses maridos, que eles sejam denunciados. Tomando as medidas corretas que devem ser tomadas. Unidos, vamos ter uma força muito grande para conter essa violência que cada dia mais cresce em nossos condomínios. Multiplique essa ideia. Você também! Bom, seguindo aqui com o nosso tema de hoje, sustentabilidade, condomínios sustentáveis. Ser sustentável é procurar realizar as atividades que são indispensáveis para a nossa vida, como trabalhar, cuidar da casa, se divertir, etc., de forma inteligente, visando assim a preservação dos recursos naturais para gerações futuras. Por isso que os condomínios sustentáveis são mais do que importantes, eles são uma tendência em todo o mundo. Afinal, apresentam uma forma consciente de viver e morar. Wesley, gostaria de saber quais são os primeiros passos para aquele síndico que quer transformar o seu condomínio num condomínio sustentável. O síndico ele tem que primeiro se inteirar dos sistemas que o prédio permite, né? Ele precisa engajar as pessoas a participar. Eu já percebi que não adianta você fazer tudo de uma vez, né? Tem que ser um conjunto de ações programadas para, primeiro, que ele tem que capacitar a equipe e também para não se atrapalhar na execução. Então, por exemplo, um prédio nosso, ele tem vários itens sustentáveis, né? Então, por exemplo, água da chuva, ela gera uma economia aí aproximada de 30%, ao longo da vida útil do empreendimento no período chuvoso. Então, essa água é destinada para limpar as garagens, para rega de ajardinamento e, principalmente, para dar descarga nos vasos sanitários dos apartamentos. Então, isso é muito importante. A água da chuva ainda permite duas ações benéficas. Uma que ela elimina o telhado com telha, porque toda vez que se sobe no telhado, quebra a telha, gera manutenção. A segunda benfeitoria é que a água da chuva é associada com uma caixa de retenção, que é o reservatório inferior. Então a gente segura a chuva mais tempo no prédio e com isso combate enchente na via pública. Então isso é muito importante. A gente também costuma associar outros sistemas de economia de reuso. É uma ação muito simples que o síndico pode fazer, inclusive que requer pouca adaptação, inclusive nas edificações já prontas, que é trocar um arejador de baixa vazão para as torneiras. Esse arejador ele dá uma economia em torno de 60% a 70% por restrição de vazão. Então você só troca uma pecinha do bico da torneira e gera uma economia aí de 60% de água. Né? Nós também, em prédios nossos, a gente faz aproveitamento da água de reuso, que é a água cinza, que é o esgoto do chuveiro e do lavatório. Então, toda a água de chuveiro e lavatório vai com a extração e tratamento que fica lá embaixo no prédio, ela é retratada e volta para dar descarga nos vasos sanitários e águas de limpeza na edificação, né? Temos também o aquecimento solar da água dos chuveiros, que aí dá uma economia em torno de 30% a 40% na conta de energia do morador ao longo da vida útil desse empreendimento. Parte de resíduos, a gente tem espaços nos prédios destinados à coleta seletiva e triagem desses resíduos. Então, por exemplo, o Pontal Ecolife, que é o último edifício que nós entregamos, ele tem um ambiente de reciclagem em cada andar, onde o morador pode colocar seu resíduo segregado, óleo, uma garrafa PET, na outra baia ele pode colocar os secos recicláveis, né, que seriam lata de alumínio, vidro, etc. O condomínio desce esse resíduo e faz a triagem lá embaixo, né? Inclusive um prédio nosso, ele fez uma parceria com uma empresa que produz sabão para coletar esse óleo, gerando renda. A gente também tem uma parte de sustentabilidade que ela é econômica.
nos nossos empreendimentos, a gente costuma deixar alguns espaços para locação. Então, a gente tem um salão de beleza dentro do edifício, a gente tem uma loja de conveniência, que o condomínio aluga esses espaços, né, ajudando a baratear o condomínio, além de trazer a comodidade e o conforto do morador ter essa benfeitoria sem deslocar de casa. Ao não deslocar, ele não gasta dinheiro com combustível, ele não gera emissão de CO2, ele não estaciona seu carro na rua, não se expõe à insegurança. Então, a gente faz de tudo para que o morador tenha uma qualidade de vida, uma economia no seu próprio lugar, né? E além de trabalhar outros conceitos, como acessibilidade, entre outros. Ok, muito obrigado, Wesley. Vamos voltar lá com a Ana Maria. Ana, gostaria também da sua colaboração nessa questão. Qual que seria aí o primeiro passo para o síndico tornar o condomínio dele sustentável? E eu queria o seu comentário sobre a questão do descarte consciente de resíduos. Então, a 4 Hábitos, que é a startup que eu fundei, a gente entendeu alguns critérios que precisavam ser importantes e colocados nessa questão para que a gente tivesse alta performance, tivesse alguns resultados muito positivos. E aí, pegando um gancho do que o Áquila falou, e também do que a doutora Ana Lúcia também trouxe, a gente sempre entendeu que o trabalho coletivo é que ia dar o grande resultado, né? Não adianta o vizinho da unidade A fazer e o da B não fazer. Então, o que a gente tem uma inteligência na hora que a gente coleta esses resíduos, a gente passou a monitorar isso através de IoT, que é uma tecnologia, monitorar diariamente o resíduo dos nossos clientes. A gente ensina como separar os orgânicos, os recicláveis, os rejeitos e os energéticos, já que são CDRs, né, que vão para a usina de cimento. E a gente, com esses dados, a gente vai contando para eles como é que eles estão melhorando. Então, tem um cliente nosso que tem 15 dias um condomínio aqui no setor noroeste, em Brasília. Ele alcançou um índice de 66% de desvio de aterro em apenas 10 dias. Então, isso é excepcional, é incrível. E justamente por isso, porque quando a gente teve transparência nos dados, explicou para eles o que estava acontecendo, onde é que a gente podia melhorar e como é que eles podiam juntos fazer sucesso, né? E aí é o que a doutora Ana Lúcia falou, da gente para que eles façam juntos, eles tenham esse espírito comunitário, né? E vão para casa, para um lugar de descanso, né? E também, como o próprio Áquila também falou, dessa reconexão, a gente começou a realmente ter índices incríveis por causa disso. Então, a gente facilita toda a implantação desse processo, ensina muito bem como é que tem que ser feito e passa a monitorar. E a gente começou pelos resíduos justamente porque é a parte mais fácil, né? A gente não precisa de uma infraestrutura muito grande, não precisa de instalações muito complexas e também é o menor custo também. Então, eles já começam a ver que eles são capazes. Nossa, esse condomínio daqui, ele é diferente. Então, a comunidade começa a se unir. A nossa compostagem começa a fazer horta para eles mesmos, que também é uma reconexão com a natureza. E aí, a partir daí, eles começam a querer melhorar, e começam a se importar um pouco mais com o ecossistema, com o meio ambiente, e a buscar essas novas soluções e as barreiras de restrição, que esses orçamentos sempre precisam ser aprovados em assembleia, etc., para água de reuso, para fazer essas instalações, para energia fotovoltaica ou aquecimento solar, elas começam a ser mais frágeis, começam a ser quebradas essas barreiras, porque eles já começaram a praticar isso no resíduo, já incorporaram isso na cultura do edifício, e aí isso fica mais fácil de ser adotado. Ok, muito obrigado, Ana Maria. Vamos voltar lá então com o Áquila. Áquila, eu gostaria de saber um pouquinho sobre a criação de áreas verdes nos condomínios. O síndico que está pretendendo criar áreas verdes no condomínio, o que fazer, qual que é o primeiro passo? Bom, o
um condomínio, quando ele tem uma área verde, quando ele tem uma área onde você pode contemplar a prática de um esporte, uma caminhada, junto com a área verde, ele traz aí uma qualidade de vida para o condomínio. Eu costumo dizer até que são condomínios mais procurados para fins, né, habitacionais, por trazerem uma conexão maior, né, e uma qualidade de vida, um ar mais puro. Primeiro, o síndico ele tem que identificar se no condomínio dele ele tem um espaço, né, um espaço que permita isso acontecer. Depois, é fazer um estudo de viabilidade ambiental para identificar nesse tipo de solo, nesse tipo de ecossistema, quais são as espécies vegetais que são mais viáveis, que vão ter uma resposta ao crescimento mais rápido. Porque não adianta a gente sair plantando árvore por plantar e não ter uma efetividade de crescimento, né? Tem gente que costuma plantar árvore aí em qualquer época do ano. Nem toda época do ano é a época correta para plantar. Se a gente não faz esse plantio na época próxima à chuvosa, a gente não tem aí uma eficiência, nós não temos uma boa fitossanidade das espécies vegetais. Então, o síndico procura um profissional habilitado, né, um técnico que tenha a capacidade para prestar esse serviço de estudo de viabilidade ambiental, para identificar até mesmo qual porcentagem dessa área disponível nós iremos utilizar, né, nesse condomínio para criar essa área verde. Tendo isso feito, e essa área verde tendo sido decidida na Assembleia, e vamos executou a área verde, eu sugiro muito tentar aliar não só nessa área verde árvores frutíferas, né, e espécies para sombras, mas também adotar uma horta sustentável, uma horta comunitária, onde se a gente aliar a compostagem dos resíduos, que foi falado aí anteriormente, a geração desse adubo orgânico, nós podemos aplicá-los nessa horta comunitária e aí retornar aos condôminos legumes, verduras, hortaliças para eles estarem utilizando. Realmente aí a gente fecha um ciclo, né? A gente produz o nosso resíduo, esse resíduo vira adubo, a gente usa o adubo na nossa horta, dessa horta a gente tira o nosso alimento, a gente gera o resíduo, produz o adubo, então a gente consegue fechar o ciclo. Então esse é o passo a passo para criar uma área verde. E eu sugiro, além da área verde, tentar aplicar essa ideia da horta comunitária. O CREA Goiás tem produtos, né, e materiais sobre essa horta comunitária, essa horta sustentável caseira. Tem também um manual do síndico, onde o síndico pode pegar aí todas essas informações, e a nível nacional também, não só se tem exclusividade para Goiás, são informações a nível nacional que o próprio CREA disponibiliza para facilitar, né, essa convivência aí no condomínio. É uma boa ideia que os síndicos que estão escutando aí, se puderem aplicar, com certeza terão bons frutos aí dessas ações. Ok, muito obrigado, Áquila. Registrando aqui a sua participação, está aqui o Lázaro Cardoso. Concordo, Russi, se não conseguirmos buscar a sustentabilidade, principalmente nos grandes condomínios, além da questão ambiental, a perda financeira é muito grande, consciência de todas é primordial. Russi, seus fãs estão todos aqui no chat. A Ana Maria, minha coach Russi Furtado, arrebentando toda quinta-feira. Orgulho de você, melhor coach. O Lázaro fez uma pergunta aqui, eu vou direcionar a pergunta do Lázaro lá para Ana Maria Arski. Ana Maria, o Lázaro perguntou, em condomínios mais antigos, é mais difícil implementar ações sustentáveis, principalmente no reaproveitamento de água e energéticos? Então, como nosso colega Wesley falou, né, a gente tem uma questão estrutural e são instalações complexas, então as dificuldades elas são maiores. E aí vai caso a caso, tem que saber se você tem espaço, se a estrutura do prédio está contemplando. Uma das soluções em relação à fotovoltaica, que tem sido adotada muito, é contratar essa energia de fazendas de energia fotovoltaica, né? Então, na verdade, você não implanta isso no seu condomínio, você contrata essa energia de uma fazenda, de uma usina, diretamente. Você passa a consumir
Na verdade, você consome energia que chega para você, mas ela é compensada por essa energia gerada por essa fazenda. Então, economicamente também é viável, também é possível, e é muito fácil, é muito simples, é uma questão mais uma questão documental do que uma questão de ter algum tipo de instalação, né? Na questão do reuso, já é mais complexa, e nas questões de aproveitamento de água da chuva, eu já fiz muitos estudos sobre isso em relação a custo-benefício, pelo menos aqui no Distrito Federal, que a gente tem uma parte de estiagem muito grande, né? Você teria que fazer no mínimo um poço com um tanque, né? Para fazer esse reservatório, e que não precisa estar diretamente conectado com o prédio, então ele pode ser numa área verde ao lado, enfim, algum tipo desse, ou numa área do próprio condomínio que não esteja edificada, você consegue fazer isso. Mas eu sinceramente eu não tenho esses números de saber se isso é economicamente viável. Ok, muito obrigado, Ana Maria. Da Ana Maria, vamos lá com a Ana Luísa Pretel. Ana, a gente tem uma pergunta aqui do Rafael Garcia. Ele quer saber quem é o responsável por deixar o condomínio sustentável, moradores ou síndicos? Quais os moradores têm alguma responsabilidade aí nesse processo? Olha, eu vou responder para ele o seguinte: se você tem um imóvel e você é responsável pelo seu imóvel, você tem que ser responsável também pelo todo. Então, o que os condôminos não entendem é que eles têm os deveres e as obrigações, tanto quanto os direitos deles, né? Então, a responsabilidade é do síndico. O síndico é quem responde civil e criminalmente perante terceiros pelaquele condomínio. Agora, a responsabilidade na questão ambiental, todos podem se envolver, né? A questão ambiental é igual à mediação, né? Não tem contraindicação, né? Muito pelo contrário, ela é muito salutar. Me permitam os engenheiros que estão aqui, como eu sou um pouquinho mais velha, vocês podem reparar, eu quero só fazer contar uma coisa para vocês que talvez vocês já saibam, mas quem está nos ouvindo não. Dos prédios aqui em São Paulo, na década de 70, o lixo ele era descartado através de um cano de alto acima, que tinha portinha em cada um dos andares. A pessoa ia lá, abria aquela portinha e jogava o saco de lixo. Tudo misturado, por óbvio, né? Ninguém separava nada. O que se descobriu com isso? Bichos e mais bichos, né? Você tem um prédio com 15, 20 andares, aí cada um deles, cada andar, pelo menos 2 ou 4 unidades, jogava o seu saquinho de lixo que descia por aquele, como se fosse um elevador, né? O lixo, naturalmente, que a hora que ele descia, ele ia abrindo por meio do caminho, né? Porque os sacos de lixo também não eram tão fortes como o de hoje em dia. E vocês imaginam o que aconteceu isso em nível de sustentabilidade, né? Então, assim, os condôminos são responsáveis? Estão também, ó, tá vendo? Tá todo mundo com uma carinha assim, porque vocês estão modificando uma forma de viver que a minha geração não teve, né? Então, assim, mas a minha geração começou a perceber que não dava para morar desta maneira. Assim como hoje, voltando para um pouquinho mais para a minha área, não dá para você viver num lugar que só tenha conflito. Então, aí, com esse nosso ouvinte, também os conflitos são de responsabilidade de todos, né? Então, na hora em que nós proporcionamos uma integração melhor dentro daquele condomínio, nós proporcionamos com que as pessoas falem das suas ansiedades. Não raro a gente escuta quando alguém está com conflito que, olha, a pessoa chega, fala, e o síndico escutou, um conselheiro escutou, ela fala assim: nem precisa andar com isso mais para frente, já desabafei. Agora, se ela não falar, é verdade isso, gente, isso acontece em sessão de mediação dentro de tribunal de justiça.
A pessoa chega lá, ela fala, bom, deixa para lá e acabou. Então, assim, a gente tem que pensar, né, nas situações que possam trazer uma convivência melhor. Então, eu vou só me estender mais um pouquinho, também, para quem é da área, conhece, mas São Paulo teve o primeiro grande arranha-céu do Brasil, que é o edifício Martinelli, que é aqui no Vale do Anhangabaú, né, o nosso querido Vale do Anhangabaú. Tinha um edifício um pouco menor, que era o Sampaio, mas o grande arranha-céu era o Martinelli, que foi inaugurado em 1929. Então, hoje, ele tem 91 anos. Se fosse uma pessoa, muito plausível que ainda se encontrasse viva, né? Só que o Martinelli, ele teve que morar no último andar do prédio para convencer todo mundo que o prédio não caía. Isso poucas pessoas sabem. Então, vocês vejam que em 90 anos, todo mundo morava um do lado do outro. Hoje, todo mundo mora um em cima do outro. Mudou tudo. E agora, nós aqui que estamos conversando nesse bate-papo, né, temos a incumbência de contar às pessoas que estão nos escutando, olha, é possível em termos de engenharia, é possível em termos de violência, é possível em termos de conflito, é possível em termos de reuso, é possível muitas alterações, né? E a gente vai formando aquilo que eu chamo da corrente do bem, né? São pessoas que falam assim, olha, é um morro, tá bom, mas eu vou subir aquele morro, eu vou conseguir, eu vou falar para as pessoas que é possível. Martinelli teve que fazer isso, ele foi morar no último andar há 90 anos atrás para convencer as pessoas dessa necessidade. Eu acho que hoje aqui o papel de cada um de nós é esse, né? Falar para as pessoas que é possível sim mudar o seu comportamento, é possível trazer uma sociedade melhor, e é possível que as novas gerações falem assim, nossa, mas aquelas pessoas tiveram uma sacada, será que é isso que eles vão falar? Né? Tiveram uma ideia, tiveram, né, uma necessidade e aproveitar essas necessidades para pensar no mundo melhor. Ok, muito interessante, muito obrigado, Ana. Bom, deixa eu mandar aqui um beijo para Elis Rocha, a Elis que me abandonou aqui na apresentação do Condominial News Nacional. Ela chegou aqui no nosso chat, ela que prometeu aqui para mim que na próxima quinta vai estar de volta, seu lugar está aqui te esperando, seu lugarzinho. Mandar também um abraço aqui para a Lucibete Nacho, que está nos acompanhando. Usuário aqui, Napoleana, fantástica essa ideia de produzir alimentos naturais nos espaços públicos e nos condomínios. A Elis Rocha está aqui, professora Ana Pretel, muito topíssima. Gente, eu sou fã da Furtado. Pena que cheguei agora, mas vejo o restante gravado. Elis, esse programa vai ser reprisado às 8 da noite, nosso horário tradicional. Bom, muitas vezes, mesmo quando as pessoas aceitam alguns desafios, é comum que a força dos antigos costumes acabe impedindo que os novos hábitos sejam adotados. Não é à toa que os 4 R's da sustentabilidade falam em reutilizar, reduzir, reciclar e principalmente reeducar. O portal Solicite reunirá nesta segunda-feira, dia 10 de agosto, às 20 horas, com o nosso diretor Edilson Cardoso, síndicos, equipes, empresas e entidades, e vão realizar uma live em busca de soluções em prol do condomínio sustentável. Então, fique atento, não perca. A gente vai fazer agora um breve intervalo e já já a gente volta para encerrar o Condominial News Nacional de hoje. Até já!
A GPS Condominial tem o pano umedecido multiuso mais prático e eficiente na limpeza e desinfecção de equipamentos, seja na academia, no elevador ou de uso pessoal, como teclados, telas de computadores e celulares, sem danificar os aparelhos. GPS Condominial, as melhores marcas do mercado condominial você encontra aqui. www.gpscondominial.com.br. A Polar se transformou em uma empresa líder de mercado, especialista em atender com excelência centenas de clientes em vários estados do país. Possui uma moderna sede própria. A Polar é uma empresa especializada no planejamento e na gestão de mão de obra. Apresentamos a você os nossos serviços de portaria 24 horas, limpeza e conservação, jardinagem, manutenção de piscinas. A Polar desenvolve desde atividades mais simples, como limpeza de escritórios, até as mais complexas, como operações em grandes indústrias. Na hora de escolher uma empresa séria e comprometida, a Polar é a melhor solução. Polar Limpeza e Conservação. Ser eficiente é a nossa razão de existir. Estamos de volta. O dia mais esperado da campanha está para acontecer. É o dia de romper o silêncio, de dizer não à violência em condomínio. Esse dia vai ser o primeiro sábado de outubro. Em nome do nosso diretor e de toda a equipe do Condominial News, de todos os nossos coordenadores e embaixadores da campanha, queremos fazer um grande desafio para todos os canais de comunicação condominial e principalmente a você, síndico, aí no seu condomínio. Iremos realizar uma parada nacional nesse dia, juntamente com todos vocês. Teremos também uma Masterclass nacional de capacitação de síndicos na mediação de conflitos, gerenciamento preventivo e estratégias contra a violência em condomínio, com convidados especiais. Então, fique atento às redes sociais do Condominial News Nacional para mais informações. Bom, reta final aqui do nosso programa de hoje. Eu quero muito agradecer pela participação da Ana Luísa Pretel, advogada, especialista em condomínios. Ana, muito obrigado pela sua participação nessa tarde. Eu que agradeço, espero ter contribuído um pouquinho. Continuamos com o trabalho e sempre que quiser que a gente participe, estou à disposição. Eu falo que hoje a gente tem que esclarecer, transmitir o pouco que a gente sabe, o que a gente compreendeu, e sempre que vocês quiserem, a gente continua aqui um bate-papo, tá bom? Ok, Ana, muito obrigado, até a próxima. Agradecendo também ao Áquila Silva Levindo. Áquila, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Uma boa tarde para quem está nos assistindo agora, uma boa noite para quem for assistir a reprise. Estamos à disposição. Valeu, Áquila, até a próxima. Wesley Andrade, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, suas informações. Agradeço a todos. E a mensagem que eu queria deixar é assim: não saber como fazer não é desculpa para não começar. Se a gente quiser, todo mundo consegue. Começa pequeno e vai crescendo e desenvolvendo. Obrigado, Wesley. Ana Maria Aske, muito obrigado pela participação aqui hoje. Volte sempre por aqui. Eu queria agradecer e principalmente a participação de todo mundo, né? Acho que foi uma conversa extremamente inspiradora, onde eu pude aprender também mais um pouquinho e a gente encontrar tantas pessoas com um olhar na mesma direção, isso nos fortalece ainda mais para a gente seguir essa jornada. Muito obrigada para toda a equipe do Condominial News. Como sempre, um programa incrível. Muito obrigado, Russi. Bom, para fechar com chave de ouro, uma mensagem final da nossa coordenadora da campanha Rompendo o Silêncio, Russi Furtado. Russi, encerre o nosso programa de hoje. Bom, para mim é sempre gratificante estar aqui com vocês. Hoje um bate-papo muito gostoso, em especial os colegas aqui presentes, a Ana Pretec, que assim nos trouxe curiosidades de grande relevância. A gratidão a todos os meus seguidores, a audiência muito querida, e dizer sim
é possível rompermos o silêncio de uma maneira muito assertiva e que nós possamos nos posicionar sempre para somar, jamais diminuir. Vamos sim com foco nesse dia D, primeiro sábado de outubro, que vai ser de grande valia para o marco do rompendo o silêncio em nossos condomínios. Que estejamos juntos nessa proposta de fazer acontecer e dizer não à violência em todas as searas, seja violência doméstica, idosos, crianças e animais. Vamos nos proteger agindo. Gratidão, Lucas, ao nosso querido diretor, ao Condominial News e até a próxima. Ok, Russi, muito obrigado. Eu tinha chamado a Ana Maria de Russi, mas é a Ana Maria Ask que falou anteriormente, e agora a nossa querida Russi Furtado. Bom, a você que nos acompanhou na edição de hoje, muito obrigado pela audiência, pela sua participação. Na próxima quinta-feira estaremos de volta ao vivo às 20 horas. Até lá!